It's your golden O podcast Memória do Futuro é uma viagem pela história do desporto de Guimarães. Uma viagem feita de memórias, locais, histórias e protagonistas. O meu nome é Andreia Barradas e hoje converso com Ana Rita Ribeiro. Ana Rita, bem-vinda ao Memória do Futuro. Obrigada, agradeço em primeiro lugar à Tempo Livre, ao Dr. Amadeu Portilha e também à Andreia este convite. Claro, até porque é importante a tua presença aqui hoje, porque nós já estávamos a falar muito antes das câmaras se ligarem, a verdade é essa, porque estamos mesmo entusiasmados com o facto de podermos falar sobre futebol feminino e de termos uma mulher a falar sobre esta nova tendência. Certo. E eu digo nova porque, apesar de já haver futebol feminino há muitos anos, não se tem afirmado como agora, e é muito bom ouvir de ti, que não só foste atleta, como também agora estás num cargo de gestão, de certa forma, não é? Claro. Como coordenadora no Vitória Sport Clube. És realmente uma voz que muito nos pode revelar sobre a atualidade e podemos também falar um bocadinho sobre o passado, porque a verdade é que jogaste futebol muitos anos antes de estares neste cargo. Ana Rita, antes mesmo de falarmos sobre estas questões mais atuais, que se prendem muito com o cargo que assumes no Vitória, gostava de saber como é que entra o futebol na tua vida. Porquê o futebol? Onde começaste a jogar? Com que idade? Certo. O futebol entra na minha vida através dos meus irmãos. Tenho 2 irmãos mais velhos, sou a mais nova na família e acho que isto acaba por ser um caminho natural. Ia jogando com eles em timings que eram sempre ao final do dia, depois de sair da escola. Recordo-me de ser muito jovem, ia para a escola, levava a bola e não levava a mochila, era o meu pai que transportava a mochila, que era ele que sempre me deixava na escola, portanto foi sempre um caminho ligado. Qualquer intervalo aproveitavas para jogar futebol, Certo, claro. certo. E já tinhas muitas colegas que te acompanhavam na altura? Ou Sim, jogavas mais com os eu acho que isto rapazes? sempre foi um bocadinho natural, as meninas irem tendo também este gosto pelo futebol. Não havia era a oportunidade de jogar, não haviam clubes federados. Claro. Na altura recordo-me que havia o Vitória em futsal feminino, vai há muitos anos atrás. Entretanto, fui crescendo, fui também pedindo aos meus pais que existisse essa janela de oportunidade, mas foi sempre um caminho feito pelos meus irmãos. Eles é que jogavam e eu ia vê-los sempre, ia acompanhando, ia jogando em torneios, participava em torneios com os meus irmãos, torneios de futebol masculino. O meu pai tinha um grupo de colegas de trabalho da área dele, dos automóveis, mecânicos, que jogavam uma vez por semana e eu ia sempre ver, na expectativa de que se falhasse alguém eu podia jogar, isto com 10, 11 anos. Portanto, com realidade de homens feitos e sem medo nenhum, Mesmo. adorava esta E realidade. como é que tu conseguias entrar nestes torneios com os teus irmãos, sendo que eram masculinos? Porque eles sabiam que eu gostava, sabiam que tinha também algum valor e iam-me sempre, quando construíam as equipas, colocavam-me também lá nessa perspectiva. Óbvio que eu tinha outra dinâmica, já ia equipada de casa, não tomava banho nos espaços esportivos, sempre houve esta questão. Claro. E depois este caminho também foi muito feito pelo desporto escolar, que tem um papel muito ativo na vida destes jovens, das crianças. O desporto escolar tem uma forte valorização aqui. E também foi o meu caminho sempre de desporto escolar e que acabo por chegar à realidade de futebol quando vou para o 10º ano. Jogava no desporto escolar e o nosso treinador na altura na escola secundária Martim Charmento era também treinador de um clube de futebol que tinha futebol feminino, que era o Sandinenses. Ele convida-me a ir fazer um treino. Na altura foi muito diferente porque havia muitas regras, umas dinâmicas diferentes. E logo na altura disse, não sei se é bem isto que eu quero, gostava mais de jogar por lazer. E o caminho foi um bocadinho por aí. Então ainda jogaste nos Sandinenses? Sim, joguei 2 anos no Sandinenses com a professora Susana Bravo, que é atualmente a selecionadora da Seleção Nacional de Futebol Feminino. Um excelente exemplo, uma excelente educadora, formadora, ajudou muito, não só no meu percurso desportivo, mas também no meu percurso académico e pessoal. Foi alguém que ainda hoje mantenho contacto, que ainda hoje nos cruzamos, quer na federação, quer muitas vezes ela acaba por observar jogos do Vitória e de outros clubes e acabamos por nos cruzar. Mas foi sem dúvida uma pessoa crucial neste meu início de desportivo e pessoal. Sim. Então depois como é que está a tua transição para o Vitória? Porque no Vitória tu também foste jogadora há muitos anos antes de assumires o cargo que tens atualmente, Sim, certo? Quantos sim. anos jogaste no Vitória? 4 anos, que foram,
estou no Vitória há 5, portanto os 4 anos anteriores foram ligados ao Vitória. Mas antes disso passei por 4 épocas no Vila Verdense, na Liga BPI, que agora o Vitória acaba de chegar. Exatamente. Certo. Acabo por ter ali 4 anos no Vila Verdense, um clube que vai para sempre estar marcado em mim. Foi muito importante na tua formação. Ali conseguiste levar um pouquinho mais a sério as regras que te faziam confusão nos sandinenses, por exemplo? Sim, a realidade também era muito diferente. Eu, quando cheguei lá, eu era das mais novas. Eu tinha 17, 18 anos, era das mais novas. Havia ainda aquilo que há no futebol masculino de ter respeito pelas mais velhas, ali uma realidade muito diferente. Mas foi uma rápida adaptação, era um clube muito familiar, um clube muito acolhedor. E não podemos esquecer a importância que o Sandinense teve para o futebol feminino, sem dúvida, não é? Porque há pouco falávamos que foi dos primeiros clubes a abraçar a modalidade de uma forma mais a sério, não é? Certo, e por acaso hoje em dia acaba por não ter, mas que fez com que abrisse este caminho para muitas atletas que hoje competem nos diferentes clubes aqui no Concelho de Guimarães também. Claro. Tu no Vitória deixas uma marca muito grande enquanto jogadora, pelo aquilo que eu pude pesquisar, golos imensos. O que é que te motivava em campo para toda esta prestação de tanto sucesso? Porque o teu nome fica inscrito como uma das grandes jogadoras que passou pelo Vitória até agora, pelo menos. É uma realidade. Certo, André, eu posso partilhar contigo e com as pessoas que nos ouvem que foi uma mudança muito difícil para mim. Na altura eu estava no Vila Verdense, vou para o Gil Vicente, estou lá há 2 anos, um clube com uma direção muito presente, um caminho muito correto, com excelentes pessoas, excelentes recursos humanos. E na altura houve um primeiro ano de Vitória e no segundo ano eles falaram comigo no decorrer da época, ainda que estava no Gil Vicente, e partilharam comigo isso mesmo, que era importante que eu desse este passo para que abrisse portas para outras meninas olharem para o Vitória como um caminho. Foi um bocadinho também por pressão da família, posso partilhar, muito por pressão da família. Porque ser de Guimarães é ser vitoriana também, não é? Sim, e eles diziam mesmo, se não fores tu, esta porta nunca se vai abrir, e então tem que se calhar a partir de ti, que toda a gente conhece em Guimarães, és alguém que és da cidade, as pessoas que te rodeiam são vitorianas, são vimaranenses, os meus amigos, a minha família. Sou atualmente sócia 5.794, portanto... Já desde pequenina? Desde pequenina. Isto foi uma porta que se abriu não por iniciativa própria, André, não foi por iniciativa minha, porque na altura ainda queria continuar a jogar na principal divisão, o Vitória estava na 3ª, que era uma realidade muito diferente. O que queres dizer. Claro. E o meu primeiro ano foi muito difícil cá, não só por esta mudança de competitividade, eu tinha que traçar as minhas próprias metas em cada treino, criar os meus próprios objetivos para que não baixasse aquela que era o nível competitivo em que queria estar enquadrada, mas foi também pelas pessoas que estavam à volta. Não é que não fossem pessoas competentes, eram pessoas dedicadas, mas faltava ali alguma competência da modalidade, da área, e foi sempre isso que me também alertou o Vitória precisa efetivamente de pessoas com mais competência, mais formadas, que o caminho possa ser outro. E quando venho para o Vitória, eu abraço um caminho também a nível pessoal que foi voltar a estudar. Eu faço uma licenciatura em desporto. Sim. Nos meus primeiros 3 anos no Vitória, e quando estou, e deixei muito isso claro logo desde o início, que é, ok, eu concilio o Vitória, o jogar com o meu trabalho e vou estudar. Então, quando surgir aqui esta oportunidade de estágio curricular, eu quero fazê-lo no Vitória para que vocês também me ajudem a conciliar tudo isto de forma mais fácil. O Vitória disse logo que sim, foram sempre muito corretos nesse sentido. E quando faço o meu estágio curricular, já faço na altura de apoio ao diretor que estava no futebol masculino, que era o diretor Rui Leite. Uma pessoa incrível que me acompanhou neste início, que me deu muito conteúdo também para replicar aqueles que eram as boas práticas e os bons procedimentos do futebol masculino. E fui começando aqui a desenvolver algumas... Sim, porque no fundo encontra-se, não é? No fundo tudo o que se pretende é que o futebol feminino esteja... O caminho que vocês estão a fazer é para que fique ao nível do que já é o futebol masculino, não é? E, portanto, por que não beber da experiência de quem já está num ritmo tão acredito mais muito alto? nisso. Acredito muito que nós temos que replicar aqueles que são os bons hábitos, os bons procedimentos, os processos que estão bem explícitos no futebol masculino, trazê-los para a nossa realidade de futebol feminino. E hoje, após 2 anos de coordenação geral, acho que já posso partilhar que já conseguimos fazer os nossos próprios processos, e até sermos nós a partilhar com o futebol masculino de fazemos isto, faz sentido, não faz.
ok, vamos implementar isso. Ana Rita, envia-me os teus modelos de trabalho para que nós também possamos aqui esboçar algumas coisas, como os countdowns de jogo, a informação de jogo, a informação que partilhamos com os encarregados de educação, que é importante para eles saberem o que é que, da forma a organizar a vida pessoal também. Portanto, trabalhamos em conjunto com o futebol masculino e isso é muito importante, com todos os departamentos também, e que ajuda aqui neste desenvolvimento integral do clube. E o Vitória é já há alguns anos uma referência a nível nacional de formação de jovens, de atletas. Sim, nas diferentes modalidades. Certo, claro. e foi esse o caminho que eu quis traçar desde o início para o futebol feminino. Daqui a uns anos o nosso objetivo é ser uma entidade de referência a nível nacional, de formação de jovens atletas. Os últimos 2 anos já temos tido atletas também convocadas para a seleção nacional, o que vem um bocadinho de encontro àquela que é a nossa expectativa, mas todos os anos traçamos alguns objetivos de forma a conseguirmos consolidar o nosso nome enquanto clube no futebol feminino também. E qual é que tu achas que foi exatamente o ponto de viragem? Porque dizias-me há pouco, e agora falando um pouco de ti e também transportando à realidade atual do Vitória, quando chegas ao Vitória encontras uma lacuna ou muito por fazer, tanto que para ti ir para a 3ª divisão foi mais um estímulo daquilo que podias fazer pelo clube do que propriamente na posição que já te encontravas enquanto atleta. Entretanto, este ano o Vitória Sport Clube chegou à Liga BPI e rapidamente, eu diria, porque para quem estava na 3ª divisão, julgo que até foi um percurso rápido. Qual é que tu dirias que possa ter sido o ponto de viragem desta situação? Quais as 2 ou 3 apostas, o que é que de facto definiu ou fez com que o clube tão rápido pudesse chegar à Liga BPI? Certo, eu acho que há aqui nesta caminhada, nestes 5 anos, uma mudança diretiva, ok? E com esta mudança diretiva dá-se também uma mudança na federação, que há aqui um caminho que a própria federação delega aos clubes de que tem que haver esta aposta no futebol feminino e depois parte um bocadinho das direções de olharem para isto, ok, faz sentido, vamos apostar, vamos trazer pessoas competentes para a área que nos ajudem a desenvolver. E acaba por ser um bocadinho por aí. Quando eu faço o meu estágio curricular no clube, é quando surge aqui o convite do Vitória de, ok, Ana Rita, por que não assumis aqui a função de coordenação geral? Em dezembro de 2023, exatamente. E depois dá-se aqui, em dezembro de 2022, peço desculpa, e depois dá-se aqui, no final do ano, uma conversa mais séria com a direção, no sentido de assumir a coordenação geral e de começar a desenvolver aqui processos internos. Na altura, aquilo que eu lhes partilhei foi que eu queria jogar pelo menos mais um ano e que este pudesse ser o meu caminho, porque na altura eu já tinha 26, 27 anos. Sim, ainda eras nova, ainda claro. era nova. E és nova. Não, um bocadinho por aí. E partilhei com eles este meu desejo de continuar a jogar, que era uma coisa que eu gostava. Mas neste último ano de coordenação, a conciliar com o futebol, foi muito difícil e dá-se até uma lesão grave a nível de uma ruptura de ligamento cruzado, que acaba por ser para um atleta uma lesão de 10 meses, uma lesão longa, e que me obriga a refletir sobre tudo isto e o que é que faz sentido e qual é que pode ser o meu caminho. Ao longo deste período eu também percebi e fui sempre conhecendo e tentando aproveitar todas as oportunidades e ajustando toda a minha vida pessoal em prol do conhecimento, das competências, de ok, vai haver uma reunião, até não é da minha área, mas eu vou estar presente. Sim. Muito mais ouvir de comunicar nessas reuniões. Para depois tu planeares. Exatamente, claro. este nosso caminho. Também em conjunto com a direção, aquilo que traçamos foi um objetivo a nível da parte técnica, que não é o facto de jogar, não quer dizer que eu tenha competências da área do treino, e deixei isso muito claro desde o início, que não é uma área, é uma área que eu gosto de ver os treinos, mas não é uma área que eu domine, e que tinha aquele interesse de, quero ser uma treinadora, não, percebi muito bem qual era o meu caminho. Mas se calhar, digo eu, que tudo aquilo que assimilaste enquanto jogadora te ajudou para depois também a função que tens de coordenadora. O que é que tu achas que levaste da Ana Rita, jogadora, para o teu cargo de coordenação? Terá sido a ambição de fazer o clube maior? A mesma ambição que tinhas a jogar? Sim, empregaste... a ambição, responsabilidade, sempre foi algo que tive muito ao longo de todo o meu percurso pessoal. Sempre fui uma pessoa muito responsável, muito ambiciosa, ainda hoje sou e deixo isso muito claro. Que é muito típico dos atletas, diga-se de passagem. E é assim que tem de ser, não é? Porque senão certo. É muito difícil construir algum palmarés, não é? Certo, e partilho muito isso com as pessoas que me rodeiam, inclusive com a direção de que antes de ser vitoriana, antes de ser vimaranense, quero sempre ser uma boa profissional para o clube. Porque no dia que sentir que já não estou a ser ou já não estou a levar num caminho certo, serei a primeira pessoa a tomar a decisão de procurar outros caminhos. E acho que deve ser assim, as pessoas devem ser corretas com a organização,
com as entidades, e o caminho deve ser esse. Na altura, e trazendo aqui, fazendo aqui voltando um bocadinho atrás, quando percebi que a parte técnica não era a área que eu dominava na totalidade, e porque já tinha outras áreas que me estavam a ser delineadas e passadas, defini com o conjunto da direção que precisávamos de alguém dessa área. Fomos buscar o Heller, que é uma pessoa que acaba por ser o meu braço direito no dia-a-dia da minha equipa de coordenação, que é alguém que tem muita competência, tem o EFA Pro, que é o nível maior de treinador em Portugal, e que ajuda nessa parte técnica do modelo de treino, modelo de jogo, o modelo de jogadora que nós queremos para o Vitória enquanto caminho, mas depois a minha área é muito mais operacional, muito mais área da gestão, de departamental, de reunir os departamentos todos para que o clube funcione tão bem como funciona no futebol masculino. Em relação ao futebol feminino e ao facto de ter sido jogadora, trouxe-me esta ambição de, ok, o que é que não fizeram por mim que eu hoje posso fazer por todas elas? E é este o caminho que eu acho que é um bocadinho por aí, não é? Apesar de não te veres como treinadora, há sempre alguma coisa do campo, não é? Que traz e que tentas empregar. Há pouco víamos fotografias da Coel Lima, não era? De mulheres a jogar futebol na Coel Lima. Também me dizias que é para a semana que vais ver quinta-feira. Ainda esta semana viajas para acompanhar os Jogos Europeus. Então, eu pergunto-te, tens apenas 28 anos e ainda assim conseguimos falar desta diferença, não é? Do que eram estas primeiras mulheres que jogavam por amadorismo e para se divertirem na Coel Lima, futebol. Tu jogaste de uma forma profissional, dizias-me, era impensável há uns anos não é? Eu poder fazer esta viagem para acompanhar os Jogos. Para ti que agora também estás nesta parte da gestão, te pergunto, o que é que tu encontraste de diferente no nosso país, ou até a nível europeu, que permitiu este salto? O que é que não existia que passou a haver? Que entidades são importantes referir? Pessoas que possamos hoje também falar aqui delas, que tenham contribuído para esta mudança no nosso país, sobretudo? Certo, eu acho que é importante enaltecer as organizações, as associações, a própria federação, que teve um papel enorme, a professora Mónica Jorge, que teve um desenvolvimento enorme, foi ela que na altura assumiu este papel de líder de futebol feminino a nível no país, federativo, que começou a traçar aqui alguns objetivos, a criar aqui quase como uma obrigatoriedade das próprias associações desenvolverem isto. E depois isto acaba por ser um processo natural. Os clubes, um clube como a Vitória, que está representado na Primeira Liga, que compete nas competições europeias, obrigatoriamente tem que marcar aqui um forte passo na realidade do futebol feminino também. Vemos o Sporting Clube de Braga, o próprio Sporting Clube de Portugal, o Sport Lisboa e Benfica, que marcaram a sua posição, que hoje em dia já competem na Liga dos Campeões Feminina, que há uns anos era impensável, ou que nem sequer olhávamos para isto nesse sentido. Tenho colegas que joguei há uns anos que hoje já fazem parte das convocatórias da Seleção Nacional, que disputam Ligas dos Campeões Femininas, que disputam europeus, e isso é um caminho que vem a ser construído muito pela força das pessoas que estão à frente das organizações, e que é o nosso papel também, e sinto isso também como uma forte responsabilidade. Hoje nós construímos aqui um modelo de trabalho no clube que a longo prazo vai nos levar, enquanto organização, também a levar atletas à própria Seleção Nacional, a ter atletas que daqui a uns anos do Vitória competem em Ligas dos Campeões, que competem em europeus, e o caminho é um caminho que é feito por todos, de forma em geral, de todos em forma geral, e que agora acaba por ser também abraçado pela doutora Sofia Teles, que está com a parte do futebol feminino na Federação, com esta mudança diretiva também, e que é uma pessoa disponível, que já nos contactou também para perceber, ok, vocês estão a perceber bem, o que é que nós podemos também ajudar, o que é que vocês necessitam da nossa parte, e acho que tem que ser assim um caminho em que as pessoas comuniquem, em que haja a abertura dos clubes, demonstrarem à própria federação e à associação quais são as dificuldades, porque muitas vezes já estão nos gabinetes e não sabem quais são as dificuldades que nós temos no dia-a-dia, não é? Que encontramos no nosso processo de trabalho. E quando há esta disponibilidade de reunir, de ouvir as pessoas e de comunicarmos, este eu acredito que deve ser o caminho. E depois a questão de liderar pelo exemplo. A Federação tem que ser um exemplo para as associações para o clube e os clubes para as atletas. E é um bocadinho isto. Não, sabes o quê? Eu estava-te a ouvir falar e a pensar, não. Sim, a Ana Rita está a falar de todas estas entidades que importam, sim, e fui eu que te fiz essa pergunta, porque acho muito interessante falarmos disso agora, porque daqui a 10 anos quem nos ouvir vai pensar de uma forma totalmente diferente. Aliás,
É recente o fenómeno de termos jogos a serem transmitidos num canal português, o Canal 11, já que falávamos da Federação, e tudo isso importa. Mas eu acho que, sobretudo, apesar da importância da Federação e dessa questão de agora também já haver a transmissão de jogos, quem faz mesmo com que o futebol feminino tenha chegado até aqui são todas as atletas como tu e meninas que sempre jogaram ao lado dos rapazes, apesar de algum preconceito que haviam, e não Certo. desistiram para que pudesse chegar até aqui, porque nunca pararam de jogar. E eu já ouvi outras histórias das atletas que, inclusive a família até nem queria que elas jogassem futebol. Já tive a oportunidade de fazer essa entrevista, uma delas bem conhecida, não vamos referir agora aqui o nome, mas isso tudo me faz pensar que são vocês as grandes protagonistas do lugar que hoje o futebol feminino conquistou. Também tu chegaste a sofrer algum tipo de preconceito ou sentes que já fazes parte de uma geração em que isso já estava atrás, já faz parte do passado? Na minha realidade ainda apanhei um bocadinho É. dessas questões, sim, principalmente porque o futebol feminino sempre foi praticado ao final do dia, nos horários em que o futebol masculino já estavam todos em casa a jantar e a descansar, eram os horários vagos para o futebol feminino. Pois. Muito também, e não culpabilizando aqui os clubes, mas pela questão das infraestruturas, das dificuldades que temos a nível de infraestruturas em Portugal. Óbvio que o processo do futebol masculino já estava montado e a nossa realidade acaba por ser às 9 da noite. E quando falamos de uma atleta como eu, que aos 17 anos fazia 50 km para ir treinar a Vila Verde e treinava às 9 da noite, e que depois vínhamos na carrinha do clube, conduzida por atletas do clube, e que fazíamos uma viagem de 1 hora e que chegava a casa à 00:30 e no dia a seguir às 7 horas estava a pé para ir trabalhar, acaba por ser uma realidade muito difícil. Óbvio que nós hoje já conseguimos defender isso dentro das nossas organizações, os próprios clubes já olham para o futebol feminino com outros olhos, porque também veem o futebol feminino. Eu recordo-me há uns anos atrás, quando jogava no Sandinense, eu joguei contra, na altura, o AC Milan, que era uma academia que estava a ser criada cá, e joguei contra a Carla Couto, que é uma referência a nível nacional de futebol feminino, e o meu pai dizia, foi ver o jogo, que era uma diferença muito grande entre a nossa equipa e a equipa que estava, e o AC Milan na altura, que era uma academia, e o meu pai dizia, fogo, elas jogam como homens. E isso foi uma mensagem que me passou. Essa frase diz tudo, não é? Não é? E hoje em dia é importante, e nós vemos cada vez mais, chegamos a casa de familiares ou eventualmente, e nesta semana a minha irmã estava a ver um jogo do europeu de sub-19 da seleção, e isso são coisas que nos enchem de orgulho. Antes era impensável, o caminho está aberto, as novas atletas, as jovens que ambicionam, que almejam chegar a estes patamares, têm o caminho aberto. Depois é um bocadinho como o futebol masculino, já de temos que ter muito foco, muito rigor, muito compromisso, um caminho também que é difícil porque requer muito trabalho da parte de todos, muita disponibilidade da parte dos pais, mas que podem chegar efetivamente lá se tiverem tudo isto na cabeça, todo este sentido de responsabilidade. Da tua experiência enquanto jogador em campo, então que mensagem tu passarias a atletas futuras que nos estejam a ouvir agora ou até quem ainda está a competir? Certo, acho que temos que fazer o que mais gostamos, e se gostam de jogar futebol e se têm esse sonho, devem lutar por este sonho que têm. Eu também tinha, quando era pequenina, este sonho de jogar no Vitória. Se me perguntasse há 15 anos atrás, eu dizia-lhe que nunca ia acontecer, mas isto dá muitas voltas e já percebemos isso. Em 6 anos de clube, o Vitória acaba por chegar à principal liga competitiva, e portanto há este caminho, há este sonho, lutem por ele, seja qual for o sonho, seja no futebol, seja em outras modalidades, lutem pelo vosso sonho, porque quem luta, e eu acredito muito nisso, acaba por conseguir E chegar tens lá. essa experiência, não é? Sim, acabou por acontecer. És o maior exemplo. És uma das responsáveis por também esta subida do Vitória à Liga Certo. BPI. Não só as jogadoras, o treinador, mas tu também tens uma grande responsabilidade sobre isso. Como é que isso te faz sentir? É um peso ou estimula-te? É um sentido de... É porque temos outros clubes que há muitos anos que já estão num padrão, não é? O Benfica, o Boa Vista também já foi muito falado pelo futebol feminino, já teve os seus Certo. tempos áureos, o Sporting, que falávamos de Braga também. O Vitória agora também está lá. Tu és uma das grandes responsáveis também por essa ascensão. Que trabalho há a fazer para te manteres ao lado desses clubes que já lá estão, não é? Há tantos anos nessa mesma Claro. posição, e por um lado como é que isso te faz sentir também, não é? Certo, Andréia. Da nossa parte, e partilhando um bocadinho isto, eu acho que é, primeiro, um sentimento muito forte de realização pessoal,
e Não é? profissional. Eu dedico-me muito a isto e as pessoas que conhecem sabem perfeitamente, mas dedico-me porque eu também gosto daquilo que faço. E acho que quando nós gostamos daquilo que faço, o tempo voa, as coisas acabam por surgir de forma É. natural. E posso partilhar, quando eu deixei de jogar, que foi o ano passado, em junho, tracei muito este objetivo para mim a título pessoal, que era o meu caminho no Vitória não termina quando chegar à BPI, mas que tem este objetivo de enquanto não chegar à BPI eu não posso quase como deixar o clube. Tinha surgido também aqui uma oportunidade através da federação de outros caminhos, mas sentia que tinha esta responsabilidade de, ok, se entrei aqui com o objetivo de chegar à BPI, se não foi como jogadora, vai ser como dirigente desportiva, como coordenadora. E o ano passado traçámos muito este objetivo de, ok, o que é que eu posso fazer pelo clube, no sentido departamental principalmente, traçarmos uma estratégia que nos leve a este culminar da Liga BPI. E foi muito bem construída, com toda a nossa equipa de coordenação, sabes? É muito importante envolver todas as pessoas neste objetivo. E foi importante trazer novas jogadoras ou foi mais uma aposta da formação, por exemplo? Não, na atualidade ainda temos muito que contratar fora, porque ainda não há não é que seja qualidade, mas o caminho, nós temos, por exemplo, a nossa equipa de sub-19 que compete com uma média de idades de 16 anos. A realidade ainda é muito diferente do futebol masculino. Tivemos sim uma estreia na Liga BP de uma atleta sub-19 que tem 16 anos, a Joaninha, que veio da realidade futsal também. E portanto este acaba por ser o caminho que nós queremos chegar. Agora, porque é que chegamos à Liga BPI? Posso partilhar, o ano passado já tínhamos este objetivo, em termos de direção e de coordenação, percebemos que tínhamos que estruturar isto melhor, em termos de recursos humanos, em termos de processos e de melhorias contínuas, e este ano foi sim o ano-chave em que nós traçámos isto mesmo como, ok, tem que acontecer este ano, porque estamos a envolver-nos todos nesse sentido e foi o que nós pedimos a todos os recursos humanos e passamos essa mensagem também para as atletas de que é fundamental que vocês estejam comprometidas com o clube, com a nossa realidade, com o sentido de responsabilidade. Tudo o resto, nós, enquanto equipa de coordenação, estamos aqui para vos proporcionar, estamos disponíveis para vos ouvir, disponíveis para melhorar, claro, mas foi uma estratégia que nós delineámos e que felizmente podíamos ter só subido, mas subir e com a conquista deste título nacional acabámos por marcar aqui um período no clube muito forte e muito importante também para nós, e foi importante também passar a elas esta mensagem de que o Vitória é um clube europeu, um clube grande em Portugal e a conquista de um título nacional vai para sempre estar marcado na história do clube, mas também marcado na vossa história enquanto Há um atletas. trabalho, portanto, muito interno, muito psicológico, ao nível da motivação, não é? De quase que vender a marca Vitória também às jogadoras, dirias tu? Sim. Por isso é que as envolvemos sempre na realidade de Vitória. Todas elas são sócias de Vitória, é um requisito nosso. Todas elas são sócias de Vitória. As épocas iniciam sempre, ou enquadramos sempre com uma ida ao estádio de grupo. Por acaso, esta é a época que começou a 24-25, que acabou com o título nacional. Começamos a sessão de boas-vindas, que é uma sessão que nós fazemos a explicar os procedimentos, os métodos, as regras que temos no clube, quem são as pessoas que vão estar envolvidas no dia-a-dia, nutrição, departamento médico, psicologia, quem é a nossa equipa de coordenação, quem é que elas devem contactar se precisarem de alguma coisa. E terminou esse primeiro dia no clube com uma ida ao estádio do Vitória na Conference. E muitas delas, vindo se calhar de outras realidades, de outros clubes do centro do país, em que não tem esta envolvência como Guimarães tem. Não, aqui basta passear em Guimarães para perceber o poder do Vitória, não é? Certo. Eu já tive aqui outros convidados, olha, um deles até muito ligado ao handball brasileiro, treinador, que ele disse, bem, chegar do Brasil e entrar em Guimarães dá rapidamente para perceber a responsabilidade que se tem ao fazer parte do Vitória, não é? Certo. Porque é também honrar a cidade mais do que o clube. E acaba por ser um bocadinho por aí, passamos também isto para elas. E elas sentem isso. Por exemplo, as nossas atletas residentes, quando saem de casa, assim, as pessoas perguntam, então, quando é que é o jogo? E onde é que é? Podemos ir ver? E como é que funciona? Portanto, mas então estás-me a dar aqui uma boa novidade, quer dizer que já existe um interesse a sério no futebol feminino e que já existem pessoas interessadas em ver os jogos, não é? Não olham só como uma equipa secundária dentro do Vitória. Vocês conseguem ter pessoas que querem ver os jogos também, adeptos que apoiam. Sim, cada vez mais. E é isso que nós queremos trazer para esta realidade nova da Liga BPI. É a maior envolvência por parte de todos. O jogar na academia, o estar centralizadas na cidade, permite-nos esta maior envolvência dos adeptos e das pessoas. E acaba por ser um bocadinho por aí. Desculpa a afronta da pergunta, mas muito se diz que o futebol é um negócio. Certo. Não só.
Pronto, mas que é um grande negócio, não é? O futebol feminino está perto de também assim o ser, ou ainda faltam muitos anos? Também já começa a ser um negócio. E eu É? costumo dizer que a Eu não digo que seja evolução... uma coisa negativa, ok? É Certo, mesmo certo, uma certo, certo, curiosidade, certo. porque ajuda-nos a contextualizar um pouco agora em 2025, em que ponto estamos, não é? Certo. Não, o futebol feminino também já é um negócio, por assim dizer, já envolve os empresários, os intermediários, todo este negócio que nos abrange, mas acaba por ser um caminho, e Claro, ainda há não muito... gera lucros, não é? Sim, Tanto sim, como o sim. masculino, E claro. ainda há muito aqui a questão do amor à camisola, que é algo que nós tentamos sempre ter nas nossas equipas, atletas de Guimarães, atletas que consigam passar para elas aquela que é a nossa realidade, e que este é o caminho certo em que nós acreditamos e que deve ser o caminho. Porquê é que tu achas que o futebol é uma modalidade, ou é a modalidade que mais interesse atrai? Porque é muito fácil dizer que pode ser por essa componente do negócio, mas a verdade é que nós vemos que há crianças que desde pequeninas que é o futebol que têm vontade de jogar, que atrai. Porquê é que tu achas que existe toda esta magia em torno do futebol, tu como jogadora? Eu acho que o futebol move todas as áreas e move tudo aquilo que nos abrange. Nós vemos em todo lado há uma criança a dar um chute numa bola, em bom português. Há futebol em todo lado. Em Guimarães, quando as crianças nascem, são logo sócios de Vitória. E quando falamos de Vitória, falamos de futebol. E isto acaba por ser geral quase em todo o mundo, não é? Um bocadinho por aí. E o futebol feminino padece dessas coisas boas do futebol, que é, ok, futebol masculino, futebol feminino também queremos que tenha o mesmo caminho? Sim, queremos. Demorará mais tempo? Claro que sim, é outro caminho, correto. Mas é futebol na mesma, seja feminino ou seja masculino, é futebol e é isso muito que nós falamos. Claro. Também na realidade do staff, temos cada vez mais staff a vir da realidade do futebol masculino. E muitas vezes há estas reticências de, eu posso falar para elas. Somos recursos humanos, somos pessoas, portanto o caminho acaba por ser o mesmo. As mulheres fazem sempre mais perguntas, é verdade. Se dissermos que é para a direita, eles vão perguntar porque é que não é pela esquerda, e se calhar os homens é mais, ok, é para a direita, é para a direita. Mas isto é mesmo verdade. E eu procuro perceber, dentro da nossa também, o nosso staff técnico, quais são as questões que nós podemos colaborar com eles, ajudá-los também a enquadrarem-se neste meio. E utiliza-se uma expressão muito no futebol feminino que é mesmo verdade, que é estranha-se, mas depois entranha-se. E o futebol feminino requer também... Grande Fernando Pessoa. requer também bons recursos humanos, boas pessoas, porque em tudo na vida são as pessoas. Falámos muito desta tua fase enquanto coordenadora do Vitória e hoje de falar com muita paixão e muito profissionalismo ao mesmo tempo. Há aí muito de emoção e de profissionalismo misturado, o que eu acho muito interessante. Falámos pouco da tua fase enquanto jogadora, o que eu acho interessante falarmos porque também motiva futuras, ou a geração recente que joga e futuras que nos puderem ouvir. Enquanto jogadora, para ti, que momentos mais te marcaram? Que jogos mais te marcaram? Que momentos foram importantes também para chegares até aqui que possam não estar relacionados com os jogos? Consegues falar-me um bocadinho sobre Sim, por exemplo, esse caminho, no fundo? quando comecei a jogar, eu jogava em terra. É uma realidade diferente, em que chegava à casa e tinha que pôr a roupa numa bacia para a terra não secar. E tinha a minha mãe a chatear-me porque as esteiras sujava tudo. Portanto, era uma realidade muito E era diferente. bom não cair, porque cair custava imenso quando caías da terra. Certo. Mas logo aí foi um processo de aprendizagem muito forte, a nível educacional. Porque eram os primeiros passos do futebol feminino e uma primeira realidade. Depois no Vila Verdense acabou por ser uma realidade diferente, em que um clube já competia na principal liga, mas que era um clube amador, em que as pessoas trabalhavam por amor à camisola, em que funcionávamos pela relação de empatia e de amizade que tínhamos umas com as outras. Nós entrarmos 7 ou 8 atletas numa carrinha de 9 lugares, fazer 50, 60 quilómetros, uma hora para um lado, uma hora para o outro, era mesmo por amor à camisola e pela relação pessoal que criávamos. Passávamos muito tempo juntas. Se treinássemos, por exemplo, um sábado de manhã, porque não tínhamos jogo, almoçávamos, da tarde íamos fazer uma piscina todas juntas, havia ali esta envolvência toda muito forte, mas depois houve um conjunto de pessoas que foram marcando o nosso caminho e que nos foram envolvendo para esta realidade do futebol feminino. Eu recordo-me de irmos jogar a Lisboa,
E quando vínhamos em Leiria ter um furo, por exemplo, em que no dia a seguir íamos todas trabalhar e que chegámos a Vila Verde às 2 da manhã, em que chegámos a casa às 3 da manhã e no dia a seguir íamos trabalhar. Recordo-me de o nosso diretor, na altura do futebol feminino no Vila Verdense, de nós vencermos um jogo que as pessoas não esperavam, contra o adversário que era o Futebol Benfica, que era um adversário direto. Claro, pentacampeão, não é? Ainda por cima. O Futebol Benfica, não o Sporting Benfica. Sim, o Futebol Benfica. E ele na altura dizer, olhem, vamos parar, vamos jantar, e nós olharmos, ok, vamos jantar. E ele oferecer-nos o jantar do bolso dele por esta relação que criávamos, era um bocadinho muito por aí. Os diretores do bolso deles é que nos pagavam muitas vezes jantares, alguns almoços também, um bocadinho por aí. Recordo-me que na altura, quando eu jogava no Vila Verdense, o meu primeiro ano, o diretor ia-me buscar a casa, vinha de Braga buscar-me a Guimarães, levava-me ao treino, vinha-me trazer a Guimarães e regressava a Braga. Camaradagem mesmo, a Portanto, solidariedade. Sim, era uma realidade muito, muito diferente da atual, claro. Em que depois o futebol feminino foi crescendo. Eu recordo-me que troquei a primeira divisão pela segunda para o Gil Vicente e foi a primeira vez que eu comecei a ganhar quase dinheiro no futebol. Portanto, para perceber que a realidade... Mesmo, no Gil Vicente. No Gil Vicente. Pois isto foi um bocadinho o caminho. Quando vim para o Vitória já vinha com esta expectativa de me licenciar, de entrar na área do desporto, porque adorava e era o caminho que pudesse seguir. Na altura ainda não percebia muito bem se seria na área do treino, na área da gestão, mas quando começo a lidar na licenciatura, percebi logo que a área que me fascinava era a área da gestão e começou a ser este caminho. No Vitória, acabei por fazer muitos golos, senti este orgulho, muitos golos. Acabou por ser um orgulho quando eu anunciei à minha família e aos meus amigos de que só foi passado, eu assinei no dia que o Vitória fazia 10 anos de campeão da Taça de Portugal, de vencer a Taça de Portugal, foi no dia que eu assinei pela Vitória, por coincidência. E lembro-me perfeitamente, eu não comentei com ninguém, e só quando chega ao meio do verão, a minha família perguntava, então, onde é que vais jogar? Onde é que vais jogar? E eu disse, vou jogar na Vitória. E eles não se acreditavam, então deixei as coisas... Claro, porque era impensável tu de repente ires para a terceira divisão quando estavas tão bem posicionada, então, falávamos disso no início da conversa. Sim, acabou por acontecer e depois senti ali um orgulho, porque sentia mesmo que representava a minha família, os meus amigos, claro, a minha cidade, já não tinha que esconder quando... Os teus irmãos agora já deviam jogar de uma forma profissional, sim. Bom, já o viriam no Gil Vicente e no Vila Verdense, mas para eles também deve ter sido engraçado lembrarem-se de ti a tentares fazer parte dos jogos masculinos e de repente conseguirem te ver representar o clube de uma forma profissional numa equipa feminina, não é? Claro. Não, e foi um bocadinho por aí. Depois já tinha a minha família, os meus amigos na bancada a ver os jogos, foi todo um caminho. Entretanto, está-se ali o Covid, que também fecha um bocadinho a realidade. Mas depois temos logo a seguir o ano centenário, o que também acabou por trazer uma nova vida ao clube, não é? Certo, e acho que representar o Vitória no ano centenário, com tantos golos, contribuindo tanto, foi um ano muito, muito importante para mim. Uma vez mais, acho que todas estas conquistas, acabei por estar na subida da terceira para a segunda divisão, na conquista enquanto coordenadora da segunda para a primeira, atualmente ainda sou a melhor marcadora do clube e isso são marcos que para sempre vão estar na minha vida e que quero também passar esta realidade para as nossas atletas, sabes? No sentido de perceberem de que foi o meu caminho, mas pode ser o vosso caminho e vocês têm muitas mais condições daquelas que eu tinha. Portanto, verdade. Um bocadinho por aí. Ou seja, tem que ser cada vez mais exigente, não é? Com certo. Melhores condições, mais se exige, mas é mesmo assim, na vida do trabalho também é igual. Falávamos da marca que deixas no Vitória e por isso pensei fazer-te esta pergunta. Se fala-se há tantos jogadores de futebol, homens, que são conhecidos em Portugal, tantos nomes que... Até quem não está no mundo do futebol, se ouvir falar do nome, conhece. Isso ainda não acontece tanto com as mulheres. Pergunto-te a ti, então, quem foram as jogadoras em Portugal que tu achas que mais destacaram até agora ou aquelas que de alguma forma te inspiraram? Certo. Quando comecei a jogar, tínhamos as referências a Carla Couto e Edith Fernandes, que hoje fazem parte de organizações ligadas ao futebol feminino, portanto, continuam aqui totalmente envolvidas nesta promoção e também elas no sentido de, ok, tivemos estas dificuldades, o que é que podemos fazer hoje em dia? E existe este contacto também com elas. Agora no jogo da final da Liga dos Campeões Feminina falava com a Carla Couto, que é uma referência a nível nacional. E ela dizia-me, finalmente o Vitória na Primeira Liga. E eu partilhava, sim, Carla, finalmente, mas tivemos que reunir toda esta estrutura, todos esses processos que nos levem lá com a seguridade que sabemos qual é o caminho que queremos agora a seguir e não no sentido de, ok, subimos e nem sabemos como é que vai ser. Este teve que ser o caminho e só assim é que faz sentido.
Óbvio que hoje em dia, para as novas atletas, existem outras referências. A Kika Nazaré, que já vemos inúmeras camisolas, que foi transferida do Benfica para o Barcelona. É uma referência a nível nacional. Claro, uma internacionalização, não é? Algo Certo. maravilhoso de se assistir, claro. Já vemos inúmeras meninas com camisolas da Kika, com camisolas de outras jogadoras que são referências a níveis nacionais e que daqui a uns anos vão ser cada vez maiores e que digo a elas que olhem para ela como um caminho e que vocês podem perfeitamente chegar lá. E que deve ser esse o objetivo delas também, terem as referências delas, que as levem ao sonho. E mesmo no clube ainda continuo muitas vezes a ter o desafio das mais pequeninas e dizer: então, Ana Rita, quando é que vem jogar connosco? Pois, porque tu também és um dos novos, a verdade é essa, não é? Sim. Elas ainda me pedem, fiquei de fazer um jogo, não consegui por motivos de reuniões e acabei por não conseguir, mas já lhes prometi que no próximo ano, início da próxima época, vou fazer uma brincadeira com elas. Porque também é importante haver esta relação de proximidade e delas perceberem de que eu sou mais um exemplo para elas e que este deve ser o caminho, portanto, um bocadinho por aí. E que estás aqui para também dar condições para contribuir. Há pouco falávamos que a Susana Barbosa da Guiatimo foi a primeira atleta vimaranense a ser convocada para a Seleção Nacional Sub-19. Isto leva-me a perguntar também a ti, com que olhos vês a Seleção Nacional? A Seleção Nacional é um caminho. Eu, quando era mais nova, não tinha essa ambição de chegar à Seleção Nacional, porque sabia que era, na altura, muito difícil. Tinha outros objetivos, que era ser profissional e poder um dia jogar no Vitória com boas condições. Foi sempre o meu objetivo. Entretanto, vamos crescendo e vamos olhando para isto com outros objetivos pessoais, mas a Seleção Nacional acaba por ser o caminho que todas elas devem... Para a internacionalização, por exemplo, achas que é muito importante, é por lá que é o facto de estar na Seleção Nacional que te leva a poder... sonhar ir para clubes fora de Portugal, ou hoje em dia já acontece de outra forma? Não só, mas também. É a melhor plataforma, não? Acaba por ser, mas também já temos excelentes clubes cá em Portugal e com esta visibilidade agora da Liga dos Campeões que faz abrir aqui os caminhos, claro, para outros clubes. Cada vez mais fazemos amigáveis com clubes de outras realidades. Houve inclusive este ano uma competição que trouxe o Bayern de Munique, Manchester City, clubes a Portugal para competir e para que nos permite sempre observar e abrir estas portas. Depois, como os jogos acabam por passar no Canal 11 e há também aqui uma stream de visualizações que permite os clubes também observarem as nossas jogadoras, acompanharem. Okay. Os próprios empresários acabam por fazer esta ponte. É tal coisa que dizias há pouco. Já é também um negócio, não é? Também já há não é um negócio, peço desculpa, já há negócio dentro do futebol feminino, que é uma prova também desse mesmo crescimento. Eu, da minha parte, quero dar os parabéns, porque tens apenas 28 anos, és a atleta no futebol feminino, pelo menos no Vitória Sport Clube, que deixa até agora uma melhor marca. O clube está com cerca de 100 atletas, já são mais de 100 atletas no futebol feminino. Está na Liga BPI este ano, não é? Portanto, acho que da minha parte só te posso dar os parabéns. Mas antes mesmo de terminarmos a nossa conversa, perguntava-te, Guimarães, o que significa para ti? Sou mais uma vimaranense apaixonada pela nossa cidade. Adoro viver em Guimarães. Acho que é a cidade perfeita, no bom sentido. Temos algum trânsito, mas nada comparado às grandes cidades. Mas sou uma vimaranense orgulhosa neste momento de tudo que também fiz em prol da minha cidade. E acho que este deve ser também um bocadinho o caminho de todos. Fazer em prol de tudo, da nossa cidade, do que é de todos. Do que é de todos. E depois um bocadinho desta realidade que é a nossa família, são os nossos amigos, são as pessoas que nos rodeiam, e ser vimaranense é um bocadinho isto, é este sentido de orgulho da pátria. Obrigada, Ana Rita, acho que terminamos bem, terminas com uma boa frase. Obrigada eu pelo convite e espero que daqui a uns anos possa estar cá outra referência do futebol feminino. Exatamente, e que tu sirvas de inspiração porque já serves. Obrigada. Obrigada.